Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula de recuperação começa agora. Infelizmente você não conseguiu atingir, né? Mas tudo bem, não precisa ficar triste, nós estamos aqui para resolver, certo? Então pegue aí caneta, papel, lápis, borracha e vamos lá porque nós vamos revisar tudo novamente para você, se sair muito bem na sua prova. Vamos lá! Vamos falar de recuperação da unidade 3. Vamos falar de República Oligárquica, de a Era Vargas, a ditadura militar, redemocratização e Brasil contemporâneo. Aula 34. República Oligárquica, coronelismo, voto e exclusão. Nós aprendemos que os coronéis vão ser grandes proprietários de terra e vão dominar a política local. Então esses coronéis, eles tinham muito poder. Eles tinham tanto poder que eles obrigavam as pessoas, principalmente os seus empregados, a votarem nos seus candidatos. É o que nós vamos chamar de voto de cabresto. Por que cabresto? Porque o cabresto é um objeto que você coloca na boca do cavalo e você vai guiando esse cavalo. Então, o voto de cabresto, por quê? Porque o coronel obrigavam as pessoas a votar no seu candidato. Quem não votasse iria perder o emprego, perdia o apoio, moradia e até proteção. Só que aquelas pessoas que tinham uma condição melhor e ele não podia fazer isso, ele fazia uma política de troca. Ele oferecia favores em troca do voto dessas pessoas. E isso funcionava. Tanto é que os coronéis vão ser homens bastante poderosos. E aí, assim que a República é proclamada, precisa ter uma Constituição, precisa ter leis nesse lugar. Só que a Constituição de 1891, ela não vai ser uma Constituição boa para as pessoas. Por quê? Porque ela vai deixar a cidadania bastante limitada. Mulheres, analfabetos, soldados, religiosos e grande parte da população pobre estavam excluídos da participação política, então não vai ter direito. Além disso, quem também não vai ter direito vai ser os ex-escravizados. Por quê? Porque eles só vão ser libertos, não vão oferecer para eles emprego, moradia, dignidade. Então, muitos deles vão continuar trabalhando no mesmo lugar como se fossem escravos. Por quê? Porque não vai ter oportunidade. Então, eles vão continuar sofrendo racismo e vão ficar exclusos da política e da sociedade. E aí nós vamos ter o domínio dessas oligarquias, porém a população ela não vai ficar passiva. Vai acontecer no Brasil, durante essa nova república, alguns conflitos, como a Guerra de Canudos, que acontece no sertão da Bahia, a revolta da vacina, que vai ser causada realmente pela vacina obrigatória, e a revolta da chibata, que vai acontecer com a Marinha do Rio de Janeiro, onde os marinheiros, que eram a maioria negros, eles vão sofrer castigos físicos, eles vão receber chibatadas. Então isso aí remete à escravidão. Eles vão se rebelar, só que no final essa revolta ela vai ser contida pelo governo e os participantes vão ser presos e mandados para a Amazônia. Esse desgaste contribuiu para a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e encerrou a República Oligárquica. Aula 37. A Era Vargas, Estado, Trabalho e Propaganda Política. Ao assumir em 1930, Vargas suspendeu a Constituição de 1891. E aí isso vai revoltar muito os políticos de São Paulo, onde eles vão querer uma nova Constituição e que o Vargas abra novamente o Congresso Nacional. E ele, para conter essa crise, ele
vem com a nova Constituição, a de 1934. Nessa Constituição, ele vai dar alguns direitos para a população mais pobre. Então, durante o governo Vargas, foram criadas leis que regulamentavam o trabalho urbano. Entre elas estavam jornada de 8 horas, férias remuneradas, descanso semanal, salário mínimo e proteção ao trabalho feminino e infantil. Uma coisa interessante é que no governo Vargas, ele também vai permitir o voto das mulheres. Então, as mulheres que eram excluídas na antiga Constituição, agora elas vão poder votar na Constituição de 1934, certo? E aí, todas essas leis que o Vargas vai dar para os trabalhadores vai estar contida na Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. No Estado Novo, a propaganda política foi usada para fortalecer a imagem de Vargas e do governo. O Estado buscava controlar o que a população via, ouvia e lia. A propaganda apresentava Vargas como líder forte, moderno e protetor dos trabalhadores. O objetivo era criar uma relação emocional entre o presidente e o povo. Vocês lembram que eu falei que o Vargas vai ser conhecido como o pai dos pobres, justamente porque ele vai dar muitos direitos aos trabalhadores. Só que assim, ele dá os direitos, mas ele vai fazer de tudo para controlar essa população. Tanto é que o cara fica no poder por 18 anos. Então é muito tempo. Por quê? Porque ele vai controlar o que as pessoas viam, ouviam e também liam através da DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda. E aí, em 1964, nós vamos ter uma ditadura no Brasil. Essa ditadura ela vai ser estabelecida no Brasil porque havia um mito de que o socialismo iria ser implantado no Brasil. Então o povo odiava o socialista, a igreja odiava os socialistas e os militares também. Então a população, juntamente com a igreja e os militares, vão instaurar no Brasil a ditadura civil-militar, que vai de 1964 a 1985. E aí nós vamos ter 5 presidentes que vão governar durante essa época, durante a ditadura militar. Nós vamos ter o Castelo Branco, que organizou o regime militar, iniciou a repressão política e promoveu reformas para controlar a inflação e estabilizar a economia. Nós vamos ter o Costa e Silva, que endureceu o regime diante das manifestações populares, ampliando a repressão e restringindo ainda mais as liberdades políticas através do ato institucional número 5. Lembra que esse ato vai ser o pior de todos, que ele vai caçar, restringir todos os direitos políticos das pessoas. Nós vamos ter aí o Médici, que vai ser o período mais repressivo da ditadura. Ele vai ser um presidente que vai investir muito na censura, na tortura e na perseguição das pessoas. Mas é no governo dele que o Brasil enfrenta o que nós chamamos de o milagre econômico, onde o PIB sobe aí 12%, é muita coisa. Porém, para acontecer esse milagre, foi preciso pegar muito dinheiro emprestado. Então, futuramente, o Brasil vai enfrentar uma crise econômica gigantesca, onde o dinheiro não vai ter valor algum. Em seguida, nós vamos ter o Geisel, que inicia a abertura política. Por quê? Porque a Guerra Fria já estava chegando ao fim, a União Soviética já estava praticamente derrotada e quem iria sair como vitorioso eram os Estados Unidos. Então não tinha motivo mais de continuar essa ditadura no Brasil. Então é o Geisel que vai começar essa abertura política, porém vai ser lenta e gradual.
tentando reduzir a repressão e preparar a transição do regime. Quando ele sai, quem vai entrar é o Figueiredo. Esse presidente aqui vai ser o último presidente militar que vai conduzir o fim da ditadura com a anistia política. A anistia é o perdão. Então ele vai criar essa lei da anistia, onde as pessoas que foram condenadas, que estão presas ou que foram exiladas, ou seja, mandadas embora do Brasil, podem retornar e essas pessoas vão ser soltas, vão receber o perdão. E aí esse presidente também vai ser muito conhecido porque quando ele terminou o governo dele, ele vai pedir um favor para os brasileiros. Ele vai falar a seguinte frase: que me esqueçam. Simples, mas é impossível, né? Vamos lá. E aí, entre o final da década de 1960 e início dos anos 70, o Brasil viveu o que nós chamamos de o milagre econômico, com crescimento acelerado da economia. Esse processo ocorreu principalmente durante o governo de Médici. O governo vai investir em grandes obras e infraestrutura, como a construção da rodovia Transamazônica, que inclusive nem está pronta, hidrelétricas e expansão industrial. O país se modernizou e atraiu investimentos estrangeiros. Porém, devido aos empréstimos internacionais, a dívida externa vai aumentar demais, o que vai complicar os futuros governos dos próximos presidentes. E aí, com a lei da anistia, em 1979, concede-se o direito de retorno ao Brasil dos políticos, artistas e demais brasileiros exilados e condenados por crimes políticos. O movimento Direta Já mobilizou milhões de brasileiros e em 1985 o regime chegou ao fim, iniciando o processo de redemocratização do país. As diretas vão acontecer, que é o quê? As pessoas vão à rua pedir o voto direto, ou seja, que a população agora escolha o seu líder. Só que a eleição direta, onde as pessoas vão poder votar, só vai acontecer em 1989, onde as pessoas vão votar e vão eleger um presidente chamado Fernando Collor. Redemocratização e a Constituição de 1988. Durante a crise da ditadura, diversos movimentos sociais ganharam força no Brasil. Trabalhadores, estudantes, mulheres, indígenas, negros e grupos ligados à igreja passaram a reivindicar direitos e denunciar desigualdades sociais. Os movimentos populares passaram a defender a moradia, saúde, educação, igualdade racial e direito das mulheres. Também cresceram as mobilizações indígenas em defesa das terras tradicionais e da preservação cultural. Também, nesta época, já no finzinho da ditadura, vai surgir aí as greves operárias, onde o Brasil inteiro vai conhecer um carinha chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que para chegar pela primeira vez à presidência da República, ele vai concorrer 3 vezes e nas 3 vai perder. Só na 4ª vez é que ele se torna um presidente do Brasil. Em 1987, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, responsável por elaborar uma nova Constituição para o Brasil democrático. Essa Constituição nós vamos chamar de Constituição Cidadã. Por quê? Porque essa Constituição ela vai ouvir muitas pessoas e vai contemplar todos esses grupos aqui, ó. Indígenas, negros, trabalhadores, estudantes e também as mulheres. É nessa Constituição, pessoal, que o crime, ou que o racismo, ele se torna um crime inafiançável. E também é nessa Constituição que os analfabetos podem votar. Então, hoje, analfabetos podem votar sem problema algum. E também é nessa Constituição
que os indígenas eles vão ter direitos de ter terras demarcadas, ou seja, ninguém pode invadir aquelas terras. As terras agora pertencem aos povos indígenas. Então, a partir da Constituição de 1988, diversos grupos sociais passaram a reivindicar maior reconhecimento e igualdade. Aula 43, Brasil contemporâneo. O Brasil é uma potência emergente que amplia sua influência econômica e política no mundo. O Brasil ganhou destaque internacional no século XXI, devido ao crescimento econômico e ao aumento das exportações. Mas apesar do potencial econômico do Brasil, o país ainda enfrenta sérios problemas como crise política, um sério problema de corrupção. Tanto é que nas aulas sobre Constituição nós falamos sobre essa questão, desigualdade social, baixo investimento em ciência e tecnologia. Então, esses desafios, eles dificultam a consolidação do país como uma grande potência mundial. Porém, o Brasil ele vai fazer parte do BRICS, que é um grupo econômico. Então, o BRICS vai ser formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Porém, em 2025, o BRICS expandiu e é formado atualmente por 11 países. Então, qual é o objetivo do BRICS? Fortalecer a cooperação entre os países emergentes e aumentar sua influência na economia e política mundial. Apesar da importância do grupo, o BRICS apresenta diferenças políticas e econômicas entre seus membros. Existem desafios como conflitos diplomáticos, diferenças ideológicas, dependência econômica e tensões internacionais. E uma dessas tensões internacionais são geradas por disputas econômicas e conflitos regionais, que aumentam a preocupação de uma terceira guerra mundial. Questões envolvendo armas nucleares, tecnologia militar e disputas territoriais fazem parte desse cenário. Entre as tensões internacionais mais preocupantes estão a guerra entre Rússia e Ucrânia, as tensões entre Estados Unidos, Irã e Israel, conflitos no Oriente Médio, disputas econômicas entre China e Estados Unidos. Mas a pergunta é, apesar de ter esses conflitos, é possível ter uma terceira guerra mundial? Bom, muitos especialistas acreditam que as armas nucleares reduzem a chance de uma guerra mundial direta. Os países preferem disputar o poder por meios indiretos, como sanções econômicas, apoio militar a aliados, disputas comerciais, corrida tecnológica. Esse cenário lembra vários aspectos da Guerra Fria. Lembra que na Guerra Fria não vai ter um conflito direto. Por quê? Porque tanto Estados Unidos quanto a União Soviética tem bomba nuclear. Então, uma guerra só vai fazer sentido se o ganhador ganhar alguma coisa. Então, se todo mundo tem bomba e se todo mundo explodir essa bomba, o mundo acaba. Então, não faz sentido algum, certo? Bom, a aula de recuperação chegou ao fim. Espero muito que vocês tenham prestado atenção. Vai lá, manda muito bem na sua prova. Eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Então é isso. Um grande beijo, até a próxima aula e tchau!